Boa noite. Bom, irmãos, eu gostaria de falar nessa noite aos irmãos sobre um tema que é muito importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo atualmente, que é a oração. Nos últimos dias em que nós vivemos, os cristãos têm deixado muito de orar. E é justamente nesse momento em que nós deveríamos mais estar orando, e nós não fazemos. Antigamente, Deus falava conosco de várias formas, com o povo. Ele falava através de sonhos, através de visões e através de seus profetas. Hoje em dia, Ele fala conosco através da Bíblia. E nós também podemos falar com Ele, pela oração. Ele é o nosso melhor ouvinte. Melhor até do que aquele nosso amigo que a gente quer contar os segredos, que muitas vezes nós deveríamos recorrer primeiramente a Deus. Porque Ele sim tem poder para solucionar os nossos problemas. Mas como é que eu posso ter certeza de que Deus vai ouvir a minha oração? Abram suas Bíblias em 1 João 5:14. 1 João 5, versículo 14. Amém? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto o que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Deus ouve as nossas orações. A Bíblia mesmo acabou de nos dizer isso. Mas não é todo pedido que Ele atende. Temos que colocar em nossas mentes que Deus não é um gênio da lâmpada, que a gente vai pegar a Bíblia lá, vai esfregar, e daí tudo que a gente pedir Ele vai conceder. Não é assim que funciona. Temos que aprender a diferenciar necessidade de ganância. E no Caminho a Cristo, livro da irmã Ellen White, diz assim na página 96. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos, não obstante, crer que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Somos tão falíveis e curtos de vista que às vezes pedimos coisas que não nos seriam uma bênção. E nosso Pai Celestial amorosamente nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem. Então, Deus muitas vezes não concede o que nós pedimos, não porque Ele não quer, mas porque Ele sabe o que é melhor para nós. Tem 3 respostas que Deus pode dar para nós: o não, o sim ou o ainda não. Dependendo do que nós pedimos, Deus apenas fala assim: espera um pouquinho, que eu sei o melhor momento para atender o seu pedido. Porque Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes, se Ele atendesse o que nós quiséssemos naquela hora, mais tarde nós iríamos perceber que aquilo não foi tão bom naquele momento. Que aquilo poderia ter nos afastado de Deus, que ainda não estávamos prontos para receber. Por isso que nós temos que ter paciência e esperar o momento de Deus. A oração que nós deveríamos fazer quando pedíssemos alguma coisa era: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Ele sabe o que é melhor. Deus atende às nossas orações. E toda oração que ainda não foi atendida tem um motivo. Coloquem isso em suas mentes. Tem uma justificativa para toda oração que Deus não atendeu até agora. Principalmente se for uma oração em prol de outra pessoa. Se tem uma coisa que Satanás odeia, é um cristão que ora. Principalmente alguém que ora por outra pessoa, porque além da sua comunhão, além de você estar com Deus, você vai levar outra pessoa junto. E Ele não vai querer isso. Então vai ser mais difícil ainda. Um grande exemplo de distração que Satanás usa hoje em dia para nos tirar da comunhão com Deus é o celular. Muitas vezes nós estamos lá fazendo a nossa devoção diária, ou fazendo a nossa oração, e aparece a notificação do celular lá, e a gente já vai correndo já inconscientemente para atender e ver quem está chamando. Na Bíblia fala assim, que quando fôssemos fazer o nosso devocional, as nossas orações,
devemos ir para o nosso quarto, um lugar tranquilo, e assim orarmos. Porque estaremos longe de todas as distrações. Quando alguém for procurar você, chamar você, você vai estar lá, quietinho no seu canto, só você e Deus. Ninguém é capaz de te atrapalhar, nem o celular. Satanás odeia oração intercessória. Nós temos vários exemplos de mães que oraram durante anos e anos por seus filhos. Só depois de todo esse tempo, eles se converterem. Mas por que demorou tanto para o seu pedido ser atendido? Por que demorou tanto para essa pessoa se converter? Existem muitas coisas que precisam acontecer antes de Deus agir no coração da pessoa. Primeiro, o Espírito Santo tem que ir até essa pessoa e trocar o seu coração de carne, de pedra, por um de carne. Imagine alguém que está totalmente no mundo. Uma pessoa que não quer nem saber das coisas de Deus. Requer tempo e muita oração da nossa parte, até que essa pessoa sinta vontade de ouvir da palavra de Deus, esteja aberta para ouvi-la. Outra coisa é a luta que existe contra Satanás, porque ele não vai deixar fácil. Ele não vai ser uma coisa que você vai lá orar e no dia seguinte a pessoa já vai querer ser batizada. Não é assim que funciona. Em Testemunhos, diz assim que o inimigo tem grande poder sobre quem não ora. Só por esse texto nós já devemos orar constantemente. Mas ele não tem poder sobre quem ora, porque quanto mais oração, mais poder. Quanto mais eu oro, mais perto eu estou de Deus. E quanto mais perto eu estou de Deus, menos suscetível eu estou a cair em tentação e a pecar. Menos poder Satanás tem sobre mim. Deus não age na vida de alguém sem ela querer. É por isso que ele chega na pessoa por quem você está orando, através de você. Por que então esse tipo de oração demora tanto? A resposta, um exemplo que vai responder essa pergunta está em Daniel 10, versículo 11. Daniel 10, versículo 11. Antes de lermos, o contexto aqui da história é que o povo de Israel estava cativo em Babilônia. E depois dos anos que eles tinham de cativeiro, eles iam ser libertos. Mas o povo estava rebelde e Deus tinha que agir no coração de Ciro, que ele ainda não estava querendo muito deixar o povo ir. Então, vamos começar a ler. Versículo 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a comprometer e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, Jesus, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Irmãos, Deus ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia. Ele ouviu as nossas orações desde o primeiro dia em que nós oramos. Mas ele não responde porque está acontecendo alguma coisa. Imagine, Daniel, o profeta de Deus, que costumava ser atendido às suas orações, o anjo vinha até ele. Mesmo antes dele terminar de orar, ter demorado 21 dias até que o anjo fosse explicar o que aconteceu, ele mesmo assim não desistiu de orar, ele continuou lá, porque ele não sabia o que estava acontecendo ao redor dele. Essa é a importância de perseverar. Temos que levar essa história aqui de Daniel como como uma prova de que
A perseverança é importante, independentemente da situação. O dom de profecia, nós lemos também que se Deus abrisse os nossos olhos, nós veríamos uma guerra constante entre os anjos de Deus e os de Satanás. Não só sobre a pessoa por quem estamos orando, mas sim também sobre nós. Porque se nós paramos de orar, o coração da pessoa não vai ser convertido. Por isso que nós devemos continuar insistindo. Por isso que devemos continuar orando. Imagine se Daniel tivesse parado de orar. O que teria acontecido? Ciro talvez não tivesse deixado o povo ir. O que aconteceria? O que pode acontecer se deixarmos de orar pelaquela pessoa que nós queremos tanto que esteja aqui na igreja? Satanás vai falar: o que você está fazendo aqui? A pessoa que dava motivo para você agir no coração desse ser que está aqui, não tem mais porque você está querendo vir aqui fazer alguma coisa. Vai embora. Por isso que nós devemos continuar insistindo. Porque senão Satanás ganharia a batalha. Outra coisa muito importante, além de sabermos fazer os nossos pedidos, e além de nós orarmos e persistirmos na nossa oração, é o agradecimento. Todos nós recebemos bênçãos. E é muito importante que nós agradeçamos por elas. Só de estarmos vivos aqui hoje, já é motivo para agradecer. Então não esqueça de fazer isso. Agradeça, nem que for pelas coisas simples, como o alimento. Deus se agrada de um espírito agradecido. Esses dias eu estava ouvindo um sermão sobre oração. E lá o irmão, ele ensinou 5 passos de como fazer uma oração de acordo com o Pai Nosso. O primeiro passo era o engrandecimento. Nós devemos enaltecer o nome de Deus. Então, quando orarmos, devemos engrandecer o nome de Deus. Agora você pense, esqueça as orações decorebas. Aquela lá que você já está cansado de fazer, que até faz inconsciente. Está lá, deita na cama, já faz: Senhor, perdoa os meus pecados, abençoa essa noite, em nome de Jesus, amém. Aí dormiu. Aí no outro dia: Senhor, obrigado pelo dia, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. E a famosa oração da maçaneta. A oração da maçaneta é aquela quando você acorda atrasado. Aí você está lá saindo já, nem todo tempo de escovar os dentes, você põe a mão na maçaneta, aí você lembra que tem que orar. E se você não orar, você vai ficar com a consciência pesada. Aí você vai lá: Senhor, abençoe o caminho de ida, em nome de Jesus, amém. Aí você sai. Isso não é uma oração, irmãos. Então vamos lá, o primeiro passo. Engrandecer o nome de Deus. Imagine você orando assim: Senhor, esse é a oração dos Salmos, né? De engrandecer. Senhor, quão grande és tu, Criador dos céus e da terra, que dá a vida para todos nós. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É maravilhoso começar uma oração assim, dá até arrepio, só de ficar falando só. Segundo passo, depois que você já engrandeceu o nome de Deus, você diminui a si mesmo. Você se humilha perante Ele. Você reconhece a sua pequenez. Você tem que deixar isso bem claro. Porque quando você reconhece o quão miserável você é, quão miserável nós somos, mais próximos e mais necessidade nós temos de buscar a Deus. Porque sem Ele não somos nada. E quando reconhecemos isso perante Ele, mais fácil é de nós mudarmos. Então, terceiro, o que nós fazemos é fazermos os nossos pedidos. Antes de pedir por nós mesmos, vamos pedir por outras pessoas. Oremos pelo ministério da igreja, pelos irmãos que estão falando sobre Jesus. Oremos pela família, pelos amigos, pelos enfermos.
para depois nós fazermos os nossos pedidos em prol de nós mesmos. Em quarto, pedir perdão por todas as nossas falhas. Mas não é aquele Senhor, perdoe todos os meus pecados. Temos que chamar o pecado pelo nome. Porque quando nós reconhecemos o erro que nós temos, o pecado que nós cometemos, Deus reconhece que queremos realmente mudar. Que Ele sabe de todos os nossos erros durante o dia, os pecados que nós temos durante acariciados, todos eles. Mas, mesmo assim, nós devemos falar. Porque dessa forma, Deus vai saber que nós queremos mudar de verdade. Ele vai saber que estamos arrependidos de verdade. E por último, como falamos, devemos agradecer. Agradecer por tudo. Então, não tem desculpa. Porque na Bíblia está escrito, Deus deu um exemplo de oração. Oração do Pai Nosso. Não tem desculpa para nós não recorrermos a Ele, não orarmos a Ele, buscarmos a Ele todos os dias. Porque quanto menos oramos, mais longe estamos de Deus. Mais suscetíveis nós estamos a cairmos em pecado. Porque sem Deus, no que nós somos? Nada. Nós não temos nem a capacidade de resistir a uma tentação. Quanto mais continuarmos nessa vida do jeito que está agora. Não somos capazes de fazer nada sozinhos. Por isso que mesmo que temos que buscar a Deus todos os dias da nossa vida. Em Caminho a Cristo também, na página 85, é um texto que eu gosto muito, que diz assim: aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade, ao mesmo tempo cuida das necessidades do pequeno pardal, e confiante solta o humilde gorjeio. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno de uma mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Amém? Deus está aqui. Ele está junto de você, só esperando pelo momento em que você vai buscá-lo. Nós temos a chance de falar com o nosso Criador, o Deus do universo, e não podemos desperdiçar esta chance. A oração nos leva para mais perto de Deus, temos que reconhecer isso. Nos últimos dias em que vivemos, o que nós mais temos que fazer é isso. Buscar a Ele todos os dias, para não pecarmos, para evitar que Satanás nos faça cair. Porque, como foi dito, quem ora está mais perto de Deus e mais longe de Satanás e do pecado e do mundo. Então, não esqueça de orar da maneira correta. Não esqueça. Faça uma rotina. Busque fazer isso todos os dias. Com todos esses 5 passos. Enaltecer o nome de Deus. Se humilhar perante Ele. Pedir perdão pelos pecados. Agradecer. Tem como fazer tudo isso em uma oração de 5 minutos? Pelo menos meia hora você vai gastar para falar com Deus. E você vai, conforme você for falando, você vai perceber que vai ser muito maravilhoso. Você vai se sentir cada vez mais perto de Deus fazendo isso. Porque você vai reconhecer a grandeza dEle. E você vai querer estar mais perto dEle. E todos os dias você vai querer fazer isso. Vai virar rotina e você vai querer gastar mais tempo fazendo isso. Colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não temos nada a perder.
Muito pelo contrário. Conforme formos orando de verdade, mais bênçãos aparecerão em nossas vidas. Mais felizes nós vamos nos sentir. E é assim que o cristão deve ser. Mais felizes, porque dessa forma a nossa luz vai brilhar. E nós vamos levar ela para todo mundo. As pessoas vão chegar em você e vão perceber que tem algo diferente. E aí vão perceber isso através do seu testemunho e da felicidade que você transmite, porque você ora direito e, consequentemente, está mais perto de Deus. Por isso, não esqueça de orar. Separe um tempo somente para isso. Ore, peça, ore por alguém. Ajoelhe-se em seu quarto e converse com Ele. Ele está disposto a te ouvir todos os dias. Porque Ele é o teu Pai, Ele é o meu Pai. E Ele nos ama. Ele está disposto a nos perdoar, a nos atender. Ele está lá com o braço estendido para você, esperando o momento que você vai aceitá-lo. Amém?